Conheça a história por trás do Comendador Hélio Reis e sua atuação na luta contra o problema da Cracolândia. O Comendador Hélio Reis tem sido uma figura ativa na comunidade, dedicando-se incansavelmente a questões sociais. Nesta entrevista exclusiva, o Comendador Hélio Reis falará sobre suas experiências e visão sobre a Cracolândia. Acompanhe a conversa franca e esclarecedora enquanto o Comendador Hélio Reis compartilha suas ideias e propostas para lidar com esse desafio. Descubra como o Comendador Hélio Reis está trabalhando para trazer esperança e soluções para aqueles que lutam contra a dependência química. Entrevista exclusiva com o Comendador Hélio Reis. Estamos mais uma vez aqui pela Vivax TV no Descomplicando a Saúde para variar mais um assunto polêmico, mais um assunto pesado, muitas das vezes vetado, mas extremamente necessário. E quem está aqui comigo para me ajudar nesse desafio, nada mais, nada menos que o meu amigo, Comendador Hélio Reis. Gratidão, Comendador, por ter aceito mais uma vez o meu convite e principalmente por ter aceito falar sobre esse tema que vocês já viram aí, né? Já iniciaram aí esse filminho aí da Cracolândia. E aqui está o livro do Comendador, Cracolândia. Eu já li o meu, super indico. Vamos lá me ajudar nesse desafio? Bom, o meu doutorado é sobre dependência química. Por quê? Porque não vou falar quantos anos atrás, senão vocês descobrem a idade, mas há alguns anos atrás eu já imaginava que nós íamos chegar nessa triste realidade, que é a Cracolândia. Sempre existiu, mas meio, como que a gente pode falar? Mascarada. Como o título do meu primeiro livro lá atrás, né? Racismo Velado. Exato, meio velado. O que te inspirou, Comendador, a escrever sobre a Cracolândia? Eu sou ligado à Justiça Humanitária e Social, que faz parte do Ministério dos Direitos Humanos. Então, é algo que eu brigo bastante, causas socio-humanitárias, né? E o ambiente da Cracolândia é muito recriminado, muito discriminado. Sim. De uma forma errônea, que vem da criação que a gente recebe, né? Talvez nas próximas gerações isso mude, mas até então a pessoa que está na Cracolândia é bandido, ou é um assassino, ou está a caminho de... Ou então é uma pessoa que não tem jeito, é bobagem tentar uma solução para ela. Quando isso não é real. Exato. Você tem que tentar resgatar o seu semelhante, de alguma forma. Eu como psicanalista, você como psicóloga, né? A gente sabe bem disso. Você acho não que pode... primeiro de tudo, se o senhor me permite, como humano, né? Sim. Antes de sermos profissionais da saúde, como seres humanos. Foi exatamente né? o que eu falei no início. Né? É uma causa humanitária, né? E quem está ali talvez não esteja por vontade própria. Exato. Na Cracolândia você encontra médicos, você encontra advogados, sim, engenheiros, sim. Você encontra uma pessoa que é analfabeta, semi-analfabeta, ou seja, o público é muito complicado. É complicado, gente. Eu acho que eu até fiz meu doutorado disso, porque aos 17 anos eu fui convidada pelo local onde eu frequentava religiosamente, a fazer um trabalho social na Cracolândia, que na época era na Gusmões. Continua, doutor, na Gusmões? Continua no pedaço. É ali, mas né? Era na Gusmões, onde nós saíamos para entregar, na época de frio, sopa, chocolate quente, um hot dog, né? E em calor a gente dava uma salada de fruta, tudo ali, os voluntários. E aos 17 anos eu já vi essa triste realidade de ver crianças. Gente, mas quando a gente fala criança, é criança de verdade. 5 anos, 4 anos, já com... Eu não sei como é que chama, não é cigarro, mas é o que eles fazem Sim. lá, né? Da droga lá. E a gente perguntava, você gosta? O que é? Perceba, você
julgar um adulto já é complicado, não cabe a nós. Agora imagina uma criança e elas são julgadas, elas são rotuladas, mas é o que ela tinha. Eu perguntava por quê? Tia, para sair do frio. Tia, para matar minha fome. Muito triste. Quando não é para coisa pior, né? É muito triste. É muito triste. O padre Júlio faz um trabalho muito bonito ali, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele faz. Mas não só ele, existem muitas ONGs, muitas entidades que vão ali e ajudam de alguma forma, dando alimento, coisas do tipo. E ali envolve uma série de problemas, né? Nós temos ali o problema como eu disse, direitos humanos, mas a gente também tem o problema da anarquia. Então nós temos uma briga muito grande. Você leu o livro, você sabe do que eu estou falando, eu não vou nem citar o porquê, deixa para quem lê o livro, né? É mais interessante. Mas nem todo mundo que está ali merece ser julgado dessa forma. Eu tenho algumas pessoas que eu ajudo e não nego, ajudo financeiramente, ajudo com alimentação, uma série de coisas, até que voltem a usar qualquer tipo de droga. Espero que nunca. Né? Com certeza, já tem um bom tempo que estão comigo e não voltaram. Inclusive, então, eles deram um depoimento, né? Tá no eles deram um livro. Depoimento aqui. Eu não pedi, hein? Lindo. Eu só comentei que estava escrevendo o livro, eles mandaram o depoimento. Perfeito. Eles mandaram o depoimento. E ainda hoje, coincidência da vida ou não, né? Eu estava conversando, foi no Instagram com alguém, e essa pessoa é uma moça muito inteligente, e ela estava me falando, o nome do seu livro é Cracolândia, Vida ou Morte. Não existe isso. Quem foi para lá é morte. Eu falei, não. Depende da forma que você olha. Você pode olhar como vida, porque a pessoa foi ali se refugiar de um problema. Ela não pode usar droga em casa, não pode ser um dependente químico, vamos deixar assim que é mais bonito, em casa, porque a família não aceita. Mas isso não quer dizer que ela não queira sair dessa dependência. Ela precisa de que alguém dê a mão. Tá aqui, vamos sair desse vício. E não é tão difícil, você sabe disso, né? Tão bem quanto eu. Se não é tão difícil impedir o suicídio, imagina a dependência química, é muito mais prático, né? Muito mais fácil, né? E a menos que seja um estado muito avançado, daí infelizmente não tem o que se fazer. Quando pega ali mesmo físico, compromete. E agora com essas drogas sintéticas, as drogas K, a família K, né? Aí é problema. Zumbis que nós estamos Não, vendo, mas né? aí sim, aí eu concordo com a moça que estava conversando comigo hoje. Aí é morte. Você não vai tirar a pessoa. Mas ainda assim, eles estão fugindo de uma dor na alma, não que eles queiram acabar com a vida deles. Exatamente. Mas não que você também consiga tirá-los dessa dependência química. Quando chegou na droga K é impossível, né? Mas por que ele está lá? Pergunta inicial, né? Ele está lá para fugir de um problema? Para fugir de uma situação familiar? Por causa da fome? Por causa de não ter uma moradia, então ele acabou se envolvendo com a dependência química? Talvez. Mas a gente tem que procurar saber. Não é simplesmente você chegar e falar, não, eu não quero dependente químico aqui, sai batendo em todo mundo e espanta todo mundo ali, tal. Isso não vai resolver a Cracolândia, de forma nenhuma. Exato. Ou rotulá-los, né, como inúteis, como inaptos a retornarmos aí a um convívio, né? E também não adianta nada você ficar remanejando o pessoal de lugar, porque eles vão voltar. Né? Eles precisam ter um lugar para se acomodar e precisam estar aglomerados para se proteger. Exato. Né? Porque se eles não se autoprotegerem, eles vão morrer.
Eles morrem. Não é gente. por causa da dependência química, eles vão morrer Não. por um outro motivo. É pelo preconceito que a gente tem. Preconceito e a maldade, gente, vocês podem não acreditar, mas eu vi mesmo, presenciei nesses trabalhos que eu citei, que eu ia fazer, pessoas do alto escalão, vamos falar assim, sabe, que passam um pouco, e nada contra, tá? Vamos aqui, vocês me conhecem, saem sem mimimi depois, sem julgamento, mas assim, passavam com os seus carrões, jogavam bombas, jogavam a gasolina, jogavam, sabe, para incendiar, porque eles acham feito que até eles hoje. podem. É feito até Até hoje. hoje. Então, é o que o doutor está falando, eles precisam andar em bando, em grupo, enfim, aglomerados, até por uma questão de frio, preconceito, maldade, por uma questão de sobrevivência. Né? Uma questão de sobrevivência. Agora, em 2024, você encarar um problema como a Cracolândia, que é o caso do nosso prefeito, aqui em São Paulo, Ricardo Nunes. Ele enfrenta o problema. Agora, paralelo a isso, você vê uma outra parte da sociedade que acha bonito chegar ali. O exemplo que você deu de jogar gasolina, também tem o exemplo do spray, né? Que o cara aperta o spray, acende um isqueirinho ali, queima o sujeito vivo ali. Mas, poxa, a gente está em 2024. Para que fazer isso? Não tem propósito. Como não tem propósito, também é parte do governo chegar lá e pôr o pessoal para correr embaixo de cacetete, isso, aquilo lá. Quer dizer, existem os dois lados da moeda, né? A gente tem que achar um meio termo nisso tudo. Não tem, e aqui volto a falar que ninguém está tomando nenhum tipo de partido, ninguém aqui está falando que a culpa é da sociedade ou do governo. De forma Pelo alguma. contrário, nós estamos falando que em ambos os lados existem culpas e culpados. Ou a gente aprende de uma maneira incisiva essa tal da palavra que eu acho lindo, que ultimamente as pessoas andam falando, da tal da inclusão. Eu acho lindo quando as pessoas falam em inclusão, mas eu acho que vamos parar de hipocrisia e vamos colocar isso na prática. Inclusão é você incluir esse ser que está ali mal cheiroso, vamos falar assim, né, com um odor fétido muitas das vezes, e você incluí-lo como seu irmão. E você incluí-lo como um ser humano, que você precisa, sim, perder o seu tempo para ouvi-lo. Isso é inclusão. Que é o que eu estava conversando com uma moça hoje que me procurou. Eu não me recordo o nome dela agora, infelizmente, né? Mas eu falo com muita gente diariamente. Você também fala. Às vezes é difícil guardar gravar o nome, né? Gente. Não me julguem por isso. Eu também. Mas, de qualquer forma que ela me colocou. Mas por quê? Defender esse pessoal. Esse pessoal é bandido. Esse pessoal que está ali mata. Não, peraí. Ele pode, dependendo do estágio que ele está da dependência química, ele pode matar. Sim. Ele pode roubar. Sim. Roubar da própria casa que ele mora. Exato. Aonde eu encontro um exemplo muito interessante, que é de uma grande amiga da Academia de Letras do Brasil, a Elizabeth Vetnoski, que ela fala para mim o seguinte: a melhor forma que tem é você chegar, arrumar a mala, colocar do lado de fora, fechar a porta, falar que você não entra mais enquanto você estiver na dependência química. Quer dizer, você põe o teu coração de lado, reza para que ele sobreviva e vai para a rua, se vira. É o que ele escolheu. Agora, mas esse é um caso onde a pessoa tem condições de escolher. Agora, é aquele caso que a pessoa não tem como escolher? Aí eu te pergunto, como a gente faz com esse pessoal? Eu ainda vou um pouco, mas eu me recuso a acreditar de verdade que alguém, de fato, no seu mental, no seu psicológico, ele de fato escolha viver na rua. Ele saia de uma casa. Eu conheço médicos, como o doutor falou, eu conheço particularmente médicos que moram na rua. Inclusive 2 até faleceram ano passado. De frio. De frio, tá? Por incrível que pareça, não foi por causa das drogas, não foi por causa, foi de frio. Então, assim, o que acontece? Um deles que faleceu foi porque perdeu um paciente na mesa de cirurgia. Mexeu e abalou tanto com o emocional dele
que ele começou a beber, mas por quê? Fuga, gente. A droga, a bebida, enfim, é uma fuga. A pessoa quer sair da realidade. É que, por sinal, é interessante, né? A gente está falando de dependência química, mas a bebida alcoólica acaba gerando uma dependência. Exato. Não é uma dependência química, mas é uma dependência orgânica. Como o cigarro. Como né? compras, tem gente que é viciada em compras. Exato. Então, vamos procurar saber. Eu conheço, são 3 pessoas que estão no livro, né? Não posso citar nomes, mas uma delas é um engenheiro. É um engenheiro. E ele, por desespero, porque a mulher resolveu terminar o casamento e tal, acabou experimentando. Aquilo, naquele momento, foi bom para ele. Depois a dependência foi aumentando, tá lá, na Cracolândia. O cara mal vestido, maltratado. E eu falei, mas eu conheço esse cara de algum lugar. E realmente é um cara que estudou comigo. Também não vou falar onde, porque você vai descobrir minha idade. Não, tudo bem. Entendeu? Mas é um cara que estudou comigo. Mas custa dar a mão. É um ato de solidariedade. Sim. É um ato de humanidade. Eu acho que todos nós deveríamos, pelo menos uma vez na vida, dar uma olhadinha, pega o Google e escreve Declaração dos Direitos Universais do Homem. Vamos ver quais são os direitos. Aí você vai ver que a humanidade é uma coisa muito séria. Direito à vida, o respeito à dignidade, né? E não o julgamento antecipado. Quer dizer, aquele cara vai me assaltar se eu passar por ali. Às vezes não. Às vezes você passa e ele nem sabe que você está ali. A fome é tanta, o desespero de arrumar uma saída para a situação que ele está é tão grande que a última coisa que ele vai pensar é em te assaltar. É muito sério, mas infelizmente... Mas por outro lado, você acaba encontrando um que te assalta. Também. Então... Também. Mas o que a gente muito ouve, o doutor também já deve ter ouvido, principalmente falar de direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos, aí quando a gente vai pro lado ali do assassino, do estuprador, a gente fala, você defende porque não foi com o filho, Sim. não foi com a sua família. Não, gente. É isso que o doutor tá falando. Se você realmente for estudar, se você for entender... E mais uma vez, vocês sabem que eu repito sempre, aqui eu não defendo e nem julgo ninguém. Não sou eu, não nasci para defender e nem para julgar ninguém. Para mim, somos todos iguais. E quando eu falo isso, eu não, em nenhum momento eu isento a pessoa que cometeu determinado delito, seja ele um roubo, um furto, um estupro, enfim, um assassinato. Ele vai, isso não está isentando dele pagar pelo ato dele, não é isso, mas assim... Nós, além da pessoa, por exemplo, estar lá numa detenção ou estar ali numa cracolândia, ela já está pagando determinada situação. Nós ainda, às vezes, nos sentimos no direito de julgarmos mais ainda, quando nós falamos, imagina, aquilo que está lá nada presta. Agora, recentemente, nós tivemos aí a questão que tira o direito agora das saídas, né, nos feriados aí. Sim. Dos detentos. Polêmica ou não, mas é o que a gente fala. Eu vou julgar? Quem sou eu para julgar? Se ele, sabe, tá lá, a lei tá lá, vamos. Agora, existem muitos que não, ao nosso ver, talvez não possa, não seja, como eu falo, capaz de conviver em sociedade. Existe, mas não porque ele não quer, gente. É isso que vocês precisam entender. Ninguém de sã consciência acorda um dia e fala assim, a partir de hoje, saio da minha casa só com essa roupa do corpo e vou virar morador de rua, ladrão, estuprador, assassino. Ou, a partir de hoje, vou virar um dependente químico. Um dependente não químico, um alcoólatra. Ninguém. Nós temos aí na mídia social inúmeros vídeos com aquele psicopata, serial killer lá. Gente, ele fala, em determinado momento eu era um garçom, não sei o que ele era, acho que era um garçom. E ele sofreu, o estabelecimento dele aconteceu um assalto, aonde ele foi ajudar, foi baleado, só que nessa dele ser baleado, ele também baleou e ali ele já foi julgado e condenado. Então, o que a cabeça dele fez? Quer saber de uma coisa? Já que não tem lei mesmo, eu fui ajudar.
fui condenada, a partir dali ele virou um serial killer. Percebam como tem um gatilho, tem um problema. Não é assim, ninguém do nada. Eu vou sair, vou ficar sem banho, sem água potável, vou ficar pedindo, vou virar um pedinte. Não, gente. Essa história aqui é exatamente isso. Ela é real. E para quem não conhece, acha que é a obra do autor, do escritor, esse nome, não, gente, vai lá no centro de São Paulo. Eu conhecia como Gusmões, mas se você chegar na Gusmões, você sabe todos os arredores. Ali existe. É porque aí não precisamos nem falar o porquê que tem esse nome. Sim, porque fica evidenciado quem aqui, está ali né? pode querer morrer, que é aquele que está dependente de uma droga K, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco. Mas tem muita gente que está ali que quer viver, que é uma ajuda só. Exato. Então, eu cito muito no livro a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Os vários tipos de droga, a dependência que aquela droga traz para a pessoa, as consequências, a parte de atividade cerebral e outras coisas mais, né? E aí a gente vem para aquela questão fatídica, né? E aí, tem jeito a Cracolândia? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A produção não colocou aqui meu cronômetro, mas eu, perfeita na minha imperfeição, sei que já está na hora de chamar um break comercial. Então eu vou chamar um break comercial e a gente volta com esse assunto, falando, e aí, tem solução? Tem o que fazer? Porque só saber, só ler o livro não adianta. Não. Né? Mas a gente volta daqui a um minutinho, não sai daí. Fica com a gente. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3.000 produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo!
Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltamos aqui com Descomplicando a Saúde pela Vivax TV, hoje falando de um tema polêmico, pesado, mas que faz parte da nossa realidade. E não só aqui de São Paulo, não, mas da nossa realidade como um todo. A Cracolândia, a dependência, mas especificamente falando aqui da Cracolândia, que é o tema aqui do livro do nosso comendador, que é ele que nos ajuda aqui hoje, né, nessa entrevista. E nós terminamos o bloco anterior com o comendador falando exatamente isso. Não adianta só lermos, nos informarmos. É importante estar aí. Tem jeito? Podemos fazer alguma coisa? Sentamos, esperamos vir do governo? E aí, o que você acha? O que o doutor acha? O que a gente pode? Quais são aí as táticas, né? O que a gente pode, por onde a gente pode começar? A população civil mesmo, sabe? O que eles podem começar? Sem envolver o governo, sem envolver nada, né? Vamos conversar mais da gente, né? Ser humano. O suicídio tem jeito? Total. Então, acredito que a Cracolândia tenha jeito. De minimizar, mas de acabar, não. Sim. Você pode remanejar o pessoal de lugar, pode fazer até um determinado lugar, que nem existe em outros países, um lugar para acomodar esse pessoal. Tá? Porque eles não têm culpa do que está acontecendo também. Tá? Vamos ser sinceros. Não é porque é um dependente químico que ele é um malfeitor, que ele é isso, que ele é aquilo lá. Ele também tem culpa, ele é uma vítima da sociedade. Exatamente. A verdade bem clara é essa. A verdade ele é essa uma vítima mesmo, da sociedade. E essa sociedade trazendo, assim, diminuindo mais ainda essa sociedade mais próxima, pai, mãe, tio, tutor, vovó, irmão. Por quê? Porque é na primeira infância que se criam os maiores traumas. Aliás, os traumas. Os maiores a gente vai acrescentando depois. E tem outra coisa também. É aquele conceito genético, né? Vamos falar assim, brincar um pouco, né, de medicina. Aquele conceito genético, né? Que aquele cara ali não parece, olha o jeito que ele está vestido. Ele é bandido. Não é, gente. Peraí. O cara está mal vestido porque ele não tem onde morar. Vamos, então, tentar ajudá-lo. Exato. Existem um monte de entidades que vão poder, assistenciais, que vão poder dar uma ajuda para ele. Aliás, no livro, o doutor cita aqui algumas entidades que... Pode falar? Podemos falar os nomes? Pode falar os nomes, então. Alguns que citados aqui no livro. A maioria delas é coordenada, de certa forma, por uma grande amiga, a doutora Elizabeth Miciassi. Tá. Uma grande jornalista. Sinta-se convidada a vir falar conosco, né? Olha, então, será uma das melhores entrevistas que você vai fazer, porque você vai ter informações que você nunca imaginou na vida. Perfeito. Mas, de qualquer forma, eu não sei, sabe? Eu acredito que não é remanejando, já vou voltar, você falando a mesma coisa muitas vezes, mas não é remanejando o pessoal de lugar, não é arrumando um lugar para esse pessoal ficar, e esse pessoal, não é esse pessoal, são seres humanos que estão ali. Pode ser bandido, pode ser o que quiser, mas é ser humano. Aliás, o que é ser bandido? O que é ser ladrão? Quantas vezes, vamos falar, quem é que nunca foi em algum lugar comprar uma bala, foi ao McDonald's, foi em algum lugar e deram o troco errado? Você voltou a entregar? Te deram uma batatinha a mais no McDonald's. Fazendo propaganda do McDonald's, hein? Já tô avisando. Você voltou a entregar, devolver? Você foi lá falar, isso daqui?
Quantas vezes o seu filho, o seu sobrinho, sei lá eu quem, o pequeno, você tá passando no caixa e ele piquititico, de menor do que a bancada ali do caixa, não passou como a bala e o caixa não viu. Você avisou que o que ele estava comendo, o que ele estava bebendo, a balinha dele não foi registrado? Quem é que nunca? Quem é que nunca? Alguém emprestou alguma coisa, mas era emprestado e foi ficando e você não devolveu. Gente, tudo isso faz Aí entra parte. mais um pouco do nosso conceito, né? Na nossa profissão, né? O verdadeiro bandido, ele olha para você e fala: eu não quero ajuda, porque eu nasci para ser bandido e vou morrer como bandido. Esse não tem jeito. Ai, eu não concordo que tem alguém que nasce para ser bandido. Mas eu conheço muitos. Mas ele não nasceu para ser bandido, doutor. Ele nasceu com um problema emocional, psicológico, mas não que ele nasceu para ser bandido. Ele literalmente vai te falar. Ele nasceu um psicopata. Ok. É uma pessoa, eu estou falando para você especificamente agora de uma pessoa que eu conheço. Psicopata? Não. Mata, rouba, prazer é ver o outro sofrer. Ele nasceu para roubar, ele não vai te fazer mal. Ele vai pegar essa xícara aqui, se for o caso, se for necessário, vai te apontar uma arma de brinquedo. Então, mas ele vai roubar. Por quê? Porque ele só sabe fazer isso na vida. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe fazer nada. E ele fala isso para você e sente prazer medos. em fazer isso. Não sente prazer. É que ele se sente bem fazendo isso. Ele se sente bem. Então, é um psicopata, gente. Ele não nasceu para ser bandido. A pessoa sente prazer em fazer o mal. A pessoa sente prazer. É uma pessoa coerente até, viu? Eu não acredito, e aqui nós vamos entrar aqui numa polêmica, porque eu não acredito que um Deus, um Oxalá, cada um dê o nome que quiser, Jeová, faça alguém nascer com a crença de que vai ser bandido. Ele nasceu com alguma coisinha, é o que eu falo, cerebral, falando assim, olha, ele não tem essa parte do emocional, ele não tem essa parte aqui do sentimental do cérebro, como é o psicopata, o sociopata é um pouco menos, o perverso é mais ainda, mas assim, ele não nasceu para ser bandido, ele nasceu com uma questão cerebral. Por isso que eu te falo, todo mundo tem e merece e precisa ser ajudado. Não, esse cara que eu estou comentando com você em particular, né, essa pessoa em particular, ele... Olha, você venha no meu programa que eu quero te diagnosticar, eu quero te entrevistar, amigo do comentador, você venha no meu programa que eu quero te entrevistar. Mas ele, uma vez conversando comigo, falou: mas não existe uma pessoa que nasceu para ter a profissão de bandido. Isso não existe. Ele falou: existe. A primeira coisa que eu me lembro de ter feito na vida foi roubar um punhado de bala. Dali para frente, nunca mais eu parei. Tem um nome, tem uma doença. Tem. Né? Tem. Mas não é a doença. Mentir. Mitomania. Mas no caso dele eu estou falando da doença de pegar as coisas. Também, cleptomania 1. Você sente prazer em pegar, em roubar. Não é o caso dele. O caso dele é o prazer em fazer aquilo. O senhor está me decepcionando em rede nacional, falando que a pessoa nasceu com caráter de ser ruim, doutor. Se eu conseguisse trazê-lo aqui para eu ia fazer, eu ia, gente, porque eu, como profissional da saúde, eu me recuso a aceitar. Não, você ia, depois de conversar 15 minutos, você vai falar: puxa, eu preciso voltar para o banco da escola. Não, porque é o que eu falo para você, assim, eu participei do julgamento, da questão quando fizeram o teste de Roscar da Suzane, que ela tentou burlar o teste de Roscar, que inclusive está por aqui meu livro, né, que eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a clinicar com ele, mas eu acho fantástico. Gente, esse teste aqui hoje, para fazer 1 hora de teste dele aqui do Roscar, aqui ó, teste de Roscar, no mínimo se cobra quase R$2.000 aí, para você ficar 45 minutos, 50 minutos. Através de imagens, a gente consegue entender o pensamento da pessoa. Através de imagem, eu te dou aqui, ó, Roscar. É fantástico. E foi o que determinou a sentença da Suzane. Eu participei na época, tá? E eu vou te falar, muita gente, é revoltante o que ela fez. Para muita gente. Não vou falar para você que eu também não achei, poxa, tirou a vida, ceifou a vida de pai e mãe. Eu já era mãe, então é complicado. Mas assim, eu fui muito julgada na época também. Porque eu falava, gente, tá errado.
Gente, tá errado? Gente, tá errado? Vocês não estão percebendo que ela tá conseguindo burlar vocês. Ela queria deixar claro, ela queria que as pessoas, que os médicos, que os psiquiatras, que os psicólogos acreditassem numa versão dela, que ela não era. E os psicólogos, para ser mais fácil, é muito mais fácil você olhar, julgar, condenar, do que você perder horas e horas de sono como eu perdi, voltava o vídeo, voltava, assistia, voltava, para pegar ali detalhes, minúcias de um olho, de um piscar dela, de uma olhada dela, de uma, sabe, cruzada de perna, de uma mexida nos dedos, para falar assim, aí, ó, tá aí, ó, mentiu, pronto, não é isso. E tanto que foi para julgamento, mudaram o psicólogo na época e mudaram o diagnóstico. É mais fácil, e acredite você, a pessoa às vezes está numa angústia tão grande que ela quer que você acredite que ela é ruim. É a defesa dela. Então, por favor, senhor comendador, traga esse amigo aqui que a gente vai ter que entrevistar. Esse amigo eu gostaria de trazer, mas eu acho que ele não vem porque ele vai ser preso. Eu vou até ele, então. Eu vou até ele, então. Eu te garanto uma coisa, ele não ameaça, ele não tira a vida de ninguém, ele não machuca ninguém. Ele simplesmente rouba para sustentar a fome dele e o vício dele. Tá vendo? Ponto final. Que bom. É um ladrão bonzinho. Pronto, é um Dom... Não, como é que era aquele que roubava do quentinha? Robin Hood. Eu ia falar Dom Juan, não tem nada a ver com o Dom Juan, obrigado, diretor. Mas ele é um ladrão bonzinho, ele não faz mal para ninguém. Mas ele rouba para ter o que comer e para sustentar o vício dele. Ele é um dentro. Que é a maioria da Cracolândia, das pessoas que... Sim, só que ele não está na Cracolândia. Não, sim, mas assim, a maioria da Cracolândia, que agora ficam ali na Cracolândia, é isso, né? Eles acabam fazendo alguma coisa ali, pedindo, roubando, enfim. Para sustentar o próprio vício, né? O pessoal que está na Cracolândia é um pessoal que já está numa situação mais complicada, né? Essa pessoa que eu estou falando para você não está na Cracolândia. Que bom. Né? Ele está no lugar pior. Mas está na rua. Na rua. Solto. Sabe, você está na rua da tua casa, da minha, mas ele está na rua da minha casa. Mas em todo caso... E tem vários amigos desses por aí espalhados. Tem vários amigos desses. Às vezes nem da nossa própria casa ou família. E isso é interessante o doutor falar, porque assim... Qual é a família que nunca teve aquele, que não tem aquele que fala assim, ai, vai ter um aniversário, não convida fulano de tal não, que ele vai dar trabalho. Isso acontece. Ele vai beber, ele vai dar vexame. Isso que você está falando de casa, da família, um irmão falando que o outro não tem capacidade para ser alguém na vida. Não convida fulano não, que ele vai dar trabalho. É bem por aí. E aí começa o sentimento de exclusão da pessoa. Ela começa a se sentir excluída, até o ponto que esse emocional vai chegando, vai abalando, que ele fala, quer saber de uma coisa? E você está tocando, e você está chegando num ponto que da conversa, né, da entrevista, que me remete a um outro assunto, né? Uma lembrança muito chata. Uma menina que também deixou as drogas. Por que ela entrou nessa história? Porque dentro de casa, a família a criticava. Não, porque você não tem capacidade para fazer isso, você não tem capacidade para fazer aquilo, você nasceu para depender da gente financeiramente, emocionalmente e por aí vai. Quer dizer, uma hora aquela pessoa perdeu a noção do certo e do errado, perdeu o equilíbrio, né? E entrou no mundo da droga. Difícil sair? Foi muito difícil. Mas não é impossível. Foi um trabalho que me levou aí 3 anos, mas saiu. Mas não é impossível. Segundo a ciência, o estudo, vamos supor assim, falando da psicossomática, da psicopatologia, quando se busca um refúgio na droga, nas drogas, né, na bebida, nessas drogas mais pesadas, no sexo, porque vício por sexo também é a mesma questão de uma droga, de um álcool. Vamos, o que mais? Compra, gente, tem muita gente que destrói jogos, gente, quantos casais, não sei, quantas pessoas não levou uma falência, perderam casas, essas coisas, jogando, apostando, apostas.
jogos. Por que vocês veem que esses bingos, essas coisas aí, essas máquinas são contra a lei? Porque tem gente que realmente não tem a noção, vai perdendo tudo, vai perdendo, vai apostando e vai perdendo. Tudo isso são vícios. Mas o que eu quero te dizer com isso? Tudo isso, segundo estudos já cientificamente provados, é para você fugir de uma realidade. A pessoa quer fugir de algo que, como o doutor falou, uma menina que desde pequena, você veio para isso, você não serve para isso, você veio pra... Perceba, ela foi crescendo. A mentira é outra questão, chama mitonomia, pesquisem. Quem é que nunca tem lá uma criancinha e aí virou e falou assim, alguém toca a campainha, a mãe, a tia, o tutor vira e fala assim, fala que eu tô no banho. Fala que eu não tô. Ou seja, a criança, você está induzindo a criança a mentir. Aí ela cresce e você não quer que ela mente? Eu tratei um paciente, um menino, tinha 17 anos. Não sabia se relacionar com outras pessoas, mas não relacionamento homem-mulher, não. Ele não conseguia se relacionar com amiguinhos, sofria bullying e tal. Chegou para mim com 17 anos. Mentia que era uma beleza, mas tudo bem, eu tava lá, eu queria chegar na causa. A mentira eu já sabia que ele estava mentindo, mas eu queria chegar na causa. Um determinado momento eu consegui. Quando ele tinha praticamente 9 anos, ele saiu para caminhar com o cachorrinho do vizinho. Cachorrinho bonitinho, saiu. 2 meninas vieram, estavam vindo na calçada ao encontro dele, pararam para brincar com o cachorrinho. Ai, que lindo, olha, não sei o que, não sei o que. De quem é? Ele, meu. Ele mentiu. Só que quando ele falou meu, ele mentiu, ele falou meu, o que aconteceu? Ah, onde você mora? Me dá seu telefone, a gente pode voltar lá na sua casa para ver o cachorrinho, não sei o que, não sei o que lá? Pode. O que ele associou? Gente, não é maldade, era uma criança de 9 anos, entendam, não existe maldade numa criança de 9 anos. O que aconteceu? Ele associou a mentira ao prazer momentâneo. Ou seja, se eu mentir, eu tenho prazer. Sim. Essa criança cresce, o que ele entende? Ele vai buscar outros prazeres momentâneos. Roubo, droga, bebida, cigarro, sexo. Ele vai buscar outros prazeres. O sexo, se você quiser saber, tem muita criança que é abusada com 3, 4, 5 anos. Só que você sabia que a parte íntima do menininho ou da menininha, é óbvio que você sabe, que se ela for acariciada, ela causa um prazer. Não tem jeito, gente, é humano, é um prazer. E isso ele causa um prazer tanto com 3 anos, com 2 anos, quanto com 30 anos, com 20 anos. Pensa se essa criança, 2, 3 anos, sofreu um determinado abuso, na hora ali de trocar alguma coisa, só que ela registrou, o cérebro dela registrou aquele momento como prazer. O que ela entende? Que ela pode deixar qualquer um passar a mão dela em troca desse prazer. E aí ela vive o quê? Ou ela... Não tô falando aqui que isso é geral, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas muitas pessoas que se tornam até pessoas, garotos ou garotas de programa, ou até que tem esse transtorno, que é o transtorno, né, por vício, por sexo, ele fica dessa maneira, por quê? Porque ele precisa do prazer, ele não acha prazer em outra coisa. Então ele vai em busca desse prazer. É errado? Não sei, mas foi o que ele aprendeu, é o que o doutor falou, a criança aprendeu isso. Então, menos julgamento. Tudo tem uma explicação. Eu costumo falar para meus pacientes assim, toda emoção tem lógica. Toda emoção tem lógica. A raiva, o medo, a angústia, a dor, tudo tem lógica. É só você buscar a causa. Sim. A causa. O princípio, né, de tudo. Só que, por favor, quando você for falar desse problema, desse trauma, né, você não fala apontando assim que parece que sou eu. Não, mas aí cada um que vista a sua carapuça, doutor. Sinto aí muito. Fica ruim, aí eu já não posso fazer nada. Aí, se serviu, vocês me conhecem, sabem que eu sou doutora, reta e direta. Aí fica Depois ruim, desse doutora. amigo dele que nasceu com o prazer bandido. Mas aí fica ruim, doutora. Aí eu já não posso fazer nada. Doutor, porque, na verdade, a gente vê o seguinte, o que você está falando tem muito fundamento se você observar no abuso da mulher, né? Você sabe que tem um abuso psicológico, tem um abuso físico e por aí vai. Sim. Então,
tudo é justificável. É só você procurar a origem daquilo ali, o Exato. princípio que levou a acontecer isso. A causa. É uma coisa que às vezes você não quer, mas acaba se deixando levar por aquilo. Sim, Não é? sim. É muito importante a É gente que nem conversar, resolver né? o problema da Cracolândia. É um problema meio complicado para resolver. E eu não falo, e eu não diria, não sei o que o doutor, mas eu não diria que é problema de um só. Não. Da coletividade. Nem da sociedade e muito menos do governo, só. Não, é da coletividade. Porque se não adianta o governo ter algumas medidas e a sociedade também não ajudar. Não adianta a sociedade querer algo, mas não cobrar, mas não fazer por onde. Lembra que quando eu estive aqui, que a gente estava falando sobre violência contra a mulher, sobre preconceito, por causa da cor da pele, Sim, etc. que nós vamos falar depois sobre que o doutor tem o escritor aqui tem um livro sobre esse daqui também é fantástico, gente. Eu Esse também já livro li. eu procurei. Eu também já li. Procurei Nós vamos falar abordar depois de um muita outro coisa. que é o racismo, né? O racismo velado. Nós Sim, vamos esse falar. já falamos, não? Lá atrás podemos voltar a falar, Mas porque é um podemos livro falar, que né? está atual, né? Isso. Eu acho fantástico também, né? Aliás, depois a produção vai falar aqui como que faz para você ganhar aqui, ó. O doutor trouxe alguns livros para doar para vocês, mas aí eu não sei como que a produção vai fazer, depois eles falam aí, né, produção? Mas, como nós estávamos falando, não é problema só a Cracolândia. Assim como as detenções, gente, as detenções, né, os presídios, eles deveriam servir para recolocar a pessoa. Deveria ser ali um hospital para ele se curar, se tratar aí chegamos e num voltar. consenso. Só que não é o que ocorre. Não. Né? E temos um grande, longo caminho para percorrer para sermos como... Também já conversamos sobre isso, não foi? A gente conversou sobre Acho que tanta já coisa, mas a conversamos gente pode sobre buscar isso, depois. porque Mas a gente pode... Porque você privar uma pessoa da liberdade, pura e simplesmente, Não... você vai acabar deixando aquela pessoa completamente antissocial. Exato. Que seja um ano. Quando Exato. ela sair dali, ela não consegue viver em sociedade mais. Até porque o doutor sabe mais do que eu nessa parte que a lei existe para ser descumprida. Não é verdade? Infelizmente. Ela existe e é direito seu descumprir, desde que você pague O preço. o preço, não tem problema. Não é contra a lei você descumprir a lei. O que é contra a lei é você não querer cumprir depois o preço por ter descumprido essa lei. Não é verdade? Então, se toda lei é feita e ela pode ser descumprida, quem somos nós para falar e julgarmos alguém que tenta sair lá de dentro, lá? Então, mas se fosse um ambiente mais pro lado da saúde, né, que cuidasse daquela pessoa, não simplesmente saciasse da liberdade, Sim. mas desse algum tipo de cuidado, com certeza a hora que saísse dali ela não estaria tão assim chocada com a sociedade. Não iria sentir tanto a dificuldade de conviver em sociedade novamente. Não é? E aí, bom, enfim, aí nós temos assim Agora uma... temos que falar de um livro que está aí, né? Muito, muito bom, né? Hoje eu acho que não vai dar tempo, mas a gente vai voltar a falar coisas de criança. A inocência da poesia a inocência da poesia continua, não contínua. A inocência da poesia continua. E aí, esse é um livro onde eu quis tentar resgatar a vontade das crianças de ler, de saber o que é poema, poesia. O que está tão escasso mal, hoje porque em ninguém dia, sabe né? mais. Não sabe. Tá Depois escasso. desse negócio de tecnologia, Sim. a criança não sabe o que é E historinha, não sabe o que é ler, não sabe o que E é uma coisa interessante poesia, porque... estrofe, verso, ninguém sabe mais. Não, é uma coisa interessante porque muito adulto, o vovô que está ali, às vezes não sabe. Sim. Então é a hora que ele vai lá no final do livro e pega a sugestão de resposta e fala para o netinho como é que é, ou para o filho, né? Não importa. Bacana. Eu vou pedir até para o diretor aqui, quando depois pedir para abrir
pro doutor abrir e explicar essa questão, porque eu acho extremamente importante abrir e explicar o que ele está falando, essa questão do finalzinho, que aí eles vão entender mais. E deixar um videozinho curto para o pessoal da nosso telespectador, da rede social, entender o que ele está falando. Porque assim, só falando, só citando, eles não vão entender essa sua ideia. Entender, mas aí grava, né? Mas é uma ideia muito boa. Eu achei fantástica. Quando o doutor me falou, eu achei fantástica. E nós temos aqui, né, o nosso, como é de praxe, a gente tem uma dica sobre o assunto de hoje, né? E a dica do filme aqui, né? Tem o mesmo nome, Cracolândia, né? É um documentário, na verdade. E ele é isso mesmo, né? É um documentário. E ele fala, um documentário sobre a Cracolândia de São Paulo, de Edu Felistock, assim que fala? Felistock, de 2022. Olha lá, ó. Gente, é um documentário, né, que abre um debate sobre a maior cena de uso aberto de crack no mundo. Ou seja, porque é isso, a Cracolândia é isso, são as ruas do centro de São Paulo, não é nenhum lugar fechado, nada, e ali se usa, né? Enfim. Através de pesquisas com diferentes realidades, são analisadas suas causas, consequências e progressões, além das táticas de combate já realizadas na capital paulista, abrindo um paralelo com as estratégias usadas por todo o mundo na intenção de conter o avanço das drogas. Está disponível em algumas plataformas de streaming, é isso? Assim que fala? Isso. Como a Apple TV o YouTube, é isso mesmo? Eu acho assim, além do documentário, né? Se você quiser, leia o livro, veja o documentário e não fique na inércia. Só ler, só assistir não adianta. Manda aqui pra gente nos comentários, manda aqui pelas redes sociais qual é a sua opinião sobre esse tema polêmico, pesado, porém necessário. Doutor, eu ficaria aqui mais um tempão, mas nós temos horário, então infelizmente chegou aqui ao fim, mas eu agradeço de coração, inclusive não só por ter vindo, mas pela sua atuação na vida, que eu acho que é tão importante deixar registrado essa sua participação, né, na tentativa, aquilo que a gente fala, a gente pode ser um grãozinho de areia, uma formiguinha, mas se tivermos inúmeros, milhares comendadores, milhares descomplicando a saúde, levando essa informação, a gente constrói um mundo melhor. Gratidão. Estou à disposição sempre que quiser. Gratidão. E para você, gratidão por nos permitir entrar no seu lar, na sua casa, no seu celular, porque a Vivax TV está disponível em diversos aplicativos. Não é isso mesmo, professor? Inclusive, quem tem aí, ó, o aparelho de TVA OC, é só ir lá na loja virtual e baixar o nosso aplicativo Vivax TV, que já dá para assistir toda a nossa... Na Philips, ó, agora tem uma série, gente, nós temos, se eu não me engano, mais de 90 aplicativos, 90 nomes aí que dá para você. Agora ninguém segura a Vivax. Amém! É a TV feita pela família, para a família. É feita por nós, mas para você. Gratidão.